Aula 1. Observando a aparência e o comportamento. Notou alguma coisa específica na sua aparência ou comportamento? Sim, observei que estavam vestidos com trajes formais e pareciam estar envolvidos numa conversa séria. Isso é interessante. Sugere que possam estar a discutir algo importante ou relacionado com negócios. Percebi também que mantinham contacto visual durante toda a conversa, indicando escuta ativa e engajamento. O contacto visual é, de facto, um aspecto crucial da comunicação eficaz. Mostra atenção e fomenta uma ligação entre os indivíduos. Além disso, a linguagem corporal parecia aberta e relaxada, sugerindo um nível confortável de relacionamento entre eles. A linguagem corporal pode transmitir muito sobre as emoções e intenções de uma pessoa. Uma postura aberta significa muitas vezes assibilidade e simpatia. Adicionalmente, os seus gestos foram expressivos e animados, enfatizando os seus pontos e dando ênfase à sua conversa. Os gestos podem melhorar a comunicação fornecendo pistas visuais e adicionando clareza às mensagens verbais. Verifiquei também que ocasionalmente acenavam de acordo, indicando o seu mútuo entendimento e concordância em certos pontos. Acenar com a mesma é uma forma não verbal de transmitir concordância ou afirmação. Mostra que estão na mesma página. Por outro lado, observei que falavam em tons medidos e se revezavam falando, indicando respeito pelas opiniões uns dos outros. Revirar-se para falar e falar de forma calma são sinais de comunicação eficaz e escuta ativa. Além disso, pareciam manter uma conversa equilibrada, permitindo um ao outro oportunidades iguais de expressar os seus pensamentos. Uma conversa equilibrada garante que ambas as partes tenham a oportunidade de contribuir e participar ativamente. Por último, as suas expressões faciais pareciam sérias e focadas, sugerindo que estavam a discutir um tema de importância ou intensidade. As expressões faciais podem revelar as emoções de uma pessoa e o nível de envolvimento numa conversa. No geral, a sua aparência e comportamento indicaram profissionalismo, engajamento ativo e habilidades de comunicação eficazes. É fascinante o quanto podemos aprender observando os outros. Prestar atenção a esses detalhes pode fornecer informações valiosas sobre as interações das pessoas. Absolutamente. Observar os outros pode ajudar-nos a compreender as dinâmicas sociais e melhorar as nossas próprias capacidades de comunicação. Então, da próxima vez que estivermos no ambiente público, dedique um momento para observar a aparência e o comportamento das pessoas. Poderão obter informações interessantes. Definitivamente. É uma excelente maneira de aprimorar as suas habilidades de observação e tornar-se mais sintonizado com pistas não verbais. Observar os outros pode ser uma valiosa experiência de aprendizagem. Vamos criar o hábito de prestar atenção e aprender com o nosso entorno. Concordado. Ao sermos observantes, podemos melhorar a nossa compreensão do comportamento humano e melhorar as nossas próprias capacidades interpessoais. Absolutamente, Ana. Vamos continuar a observar e aprender com o mundo à nossa volta. Lição 2. Sabor autêntico na culinária. Sim, não poupe na pasta de tamarindo e no molho de peixe para um sabor autêntico. Concordo plenamente. A pasta de tamarindo e o molho de peixe são ingredientes essenciais em muitas receitas tradicionais.
Eles adicionam um perfil de sabor único que é difícil de replicar com quaisquer substitutos. A pasta de tamarindo confere um sabor picante e ligeiramente adocicado, enquanto o molho de peixe traz um saboroso sabor umami aos pratos. É importante usá-los nas proporções certas para alcançar o sabor autêntico. Absolutamente. O equilíbrio entre os dois é crucial para alcançar o perfil de sabor desejado. Pouca pasta de tamarindo pode resultar numa falta de sabor picante, enquanto o excesso de molho de peixe pode tornar o prato excessivamente salgado. Encontrar o equilíbrio certo requer experimentação e ajustamento de acordo com a preferência pessoal. Vale a pena notar que diferentes marcas de pasta de tamarindo e molho de peixe podem variar em intensidade, por isso é bom provar e ajustar de acordo. De facto, é sempre uma boa ideia começar com uma quantidade menor e adicionar gradualmente mais se necessário. Além disso, considere o prato específico que está a preparar. Algumas receitas podem exigir um sabor mais forte de tamarindo ou molho de peixe do que outras. Isso é verdade. É importante seguir as orientações da receita e fazer ajustes com base nas suas preferências de gosto. Outra dica é usar pasta de tamarindo de alta qualidade e molho de peixe para obter os melhores resultados. Ingredientes de alta qualidade podem fazer uma diferença significativa no sabor geral e na autenticidade do prato. Absolutamente. Não comprometa a qualidade destes ingredientes se quiser obter um sabor autêntico e delicioso. E se não tiver a certeza sobre as proporções ou quanto usar, pode sempre consultar receitas fidedignas ou procurar orientação de cozinheiros experientes. Isso é uma ótima sugestão. Aprender com outras pessoas que têm experiência com estes ingredientes pode ser inestimável. De facto, eles podem fornecer informações e dicas para ajudá-lo a dominar a arte de usar pasta de tamarindo e molho de peixe. Por isso, lembrem-se, quando se pretende um sabor autêntico, não poupe na pasta de tamarindo e no molho de peixe. São elementos-chave em muitos pratos saborosos. Absolutamente. Abrace estes ingredientes e explore os sabores ricos e diversos que trazem às suas criações culinárias. Aproveite a viagem de experimentar e descobrir o equilíbrio perfeito entre pasta de tamarindo e molho de peixe nos seus pratos favoritos. Cozinha feliz e que as suas aventuras culinárias sejam preenchidas com sabores deliciosos e autênticos. Obrigado, Ana. Vamos saborear as maravilhas da pasta de tamarindo e do molho de peixe nos nossos esforços culinários. Aula 3. Planear alojamento num local popular. Alojamento antecipado. É um local popular, por isso é uma boa ideia. Absolutamente. Planear e reservar alojamento com antecedência pode poupar-nos do stress de última hora e garantir a disponibilidade. Além disso, os destinos populares tendem a ter opções limitadas, por isso reservar com antecedência dá-nos uma melhor oportunidade de garantir o nosso alojamento preferido. É também uma oportunidade para pesquisar e encontrar as melhores ofertas ou ofertas especiais disponíveis. Isso é verdade. Ao reservar com antecedência, podemos comparar preços e usufruir de quaisquer descontos ou promoções. Além disso, planear com antecedência permite-nos considerar fatores como localização, comodidades e avaliações para encontrar o alojamento que se adapta às nossas necessidades e preferências.
Podemos ler comentários de outros viajantes para obter insights sobre a qualidade e as experiências de ficar em diferentes alojamentos. É essencial considerar o nosso orçamento e encontrar um equilíbrio entre acessibilidade e conforto ao selecionar alojamento. Absolutamente. Queremos aproveitar ao máximo a nossa viagem sem gastar demasiado em alojamento. Outra vantagem de reservar com antecedência é a tranquilidade que proporciona. Podemos focar-nos noutros aspectos da nossa viagem, sabendo que o nosso alojamento está bem cuidado. De facto. Elimina a incerteza e permite-nos planear o nosso itinerário com mais confiança. No entanto, é importante estar atento às políticas de cancelamento e quaisquer taxas potenciais associadas à alteração ou cancelamento de reservas. Absolutamente. Devemos rever cuidadosamente os termos e condições antes de fazer qualquer reserva para evitar custos inesperados. Caso os nossos planos mudem, ter flexibilidade nas nossas reservas de alojamento pode ser benéfico. Por isso, vale a pena considerar opções com políticas de cancelamento mais tolerantes. Isso é um bom ponto. A flexibilidade pode ser útil, especialmente se os nossos planos de viagem estiverem sujeitos a alterações. Por último, é aconselhável entrar em contato diretamente com o alojamento se tivermos quaisquer pedidos ou preferências específicas, como localização do quarto ou comodidades especiais. Personalizar a nossa experiência comunicando as nossas necessidades pode melhorar a nossa estadia e torná-la mais agradável. Em resumo, reservar alojamento com antecedência é uma decisão sábia ao visitar destinos populares. Oferece comodidade, melhores opções e tranquilidade. Absolutamente, Ana. Vamos planear com antecedência e garantir o nosso alojamento para tornar a nossa viagem memorável. Não podia estar mais de acordo, John. Ao adotar esta abordagem proativa, podemos garantir uma experiência de viagem tranquila e agradável. Então, vamos começar a pesquisar e reservar o nosso alojamento com antecedência. É uma etapa essencial no nosso processo de planeamento de viagens. Definitivamente. Com o nosso alojamento ordenado, podemos aguardar uma aventura incrível num destino popular. Obrigado, Ana, pelos valiosos insights. Vamos fazer dos nossos planos de viagem um sucesso planeando o nosso alojamento com antecedência. Aula 4. Compras de papelaria. Ei, tem vindo a comprar artigos de papelaria ultimamente? Sim, tenho procurado artigos de papelaria bonitos e funcionais. É sempre emocionante explorar diferentes opções e encontrar artigos de papelaria que se adaptem ao nosso estilo e necessidades. Absolutamente. Os artigos de papelaria podem adicionar um toque de personalidade ao nosso espaço de trabalho ou área de estudo. Além disso, ter a papelaria certa pode aumentar a produtividade e tornar as tarefas mais agradáveis. Estive a olhar algumas canetas e marcadores coloridos para tornar as minhas notas e desenhos mais vibrantes. Isso soa divertido. Adicionar um toque de cor pode tornar o estudo ou o trabalho em projetos mais envolventes. Também tenho procurado um caderno de boa qualidade com papel grosso e liso para uma experiência de escrita confortável. É importante encontrar um caderno que seja bom para escrever e que possa manusear diferentes tipos de canetas ou marcadores sem sangrar. Concordo.
A qualidade do artigo pode fazer uma diferença significativa na experiência geral de escrita ou desenho. Já se deparou com algum artigo de papelaria único ou inovador durante a sua pesquisa? Sim, encontrei alguns marcadores de página adesivos em forma de animais fofos. São perfeitos para organizar e marcar páginas importantes. Soam adoráveis. Papelaria funcional e fofa pode tornar as tarefas mais agradáveis e adicionar um toque de capricho à nossa rotina de trabalho ou estudo. Absolutamente. São os pequenos detalhes que podem fazer a diferença no nosso dia a dia. Já considerou algum organizador de papelaria ou soluções de armazenamento para manter tudo arrumado? Sim, tenho procurado um organizador de secretária compacto para manter as minhas canetas, lápis e outros pequenos artigos de papelaria bem organizados. Manter tudo organizado pode ajudar a criar um espaço de trabalho livre de confusão e tornar mais fácil encontrar o que precisamos. Concordo plenamente. Uma coleção de papelaria bem organizada pode inspirar criatividade e eficiência. Também vale a pena verificar lojas online ou lojas especializadas locais para achados de papelaria exclusivos que podem não estar disponíveis em lojas regulares. É uma ótima ideia. Explorar diferentes fontes pode levar à descoberta de joias escondidas e à expansão da nossa coleção de artigos de papelaria. Lembre-se de definir um orçamento para as suas compras de papelaria para evitar gastos excessivos. Conselhos sábios. É fácil deixar-se levar com todas as maravilhosas opções de papelaria que existem. De facto, ao definir um orçamento, podemos desfrutar da experiência de compra enquanto estamos atentos às nossas finanças. Obrigado pelo lembrete, John. É importante encontrar um equilíbrio entre ceder à nossa paixão por papelaria e ser financeiramente responsável. De nada, Ana. Aproveite a sua papelaria e possa encontrar os artigos perfeitos para melhorar o seu espaço de trabalho ou área de estudo. Obrigado, John. Felizes compras para si também. Vamos abraçar a alegria de descobrir novos tesouros de papelaria. Absolutamente, Ana. Vamos fazer da nossa coleção de papelaria um reflexo do nosso estilo e uma fonte de inspiração nas nossas tarefas diárias. Aula 5. Planear a duração da estada. Quanto tempo vai ficar? Estamos a planear ficar uma semana. Isso soa como uma quantidade razoável de tempo para explorar a área e aproveitar a nossa viagem. Sim, uma semana deve dar-nos tempo suficiente para visitar as principais atrações e ter uma experiência mais descontraída. É importante considerar as atividades que queremos fazer e os locais que queremos visitar ao determinar a duração da nossa estadia. Absolutamente. Deveríamos dedicar tempo suficiente para passear, experimentar a gastronomia local e mergulhar na cultura. Também vale a pena deixar espaço para aventuras espontâneas e descobertas inesperadas durante a nossa viagem. Isso é verdade. Estar aberto a experiências não planeadas pode adicionar emoção e tornar a nossa viagem mais memorável. No entanto, devemos também estar atentos aos nossos horários e compromissos em casa ao decidir sobre a duração da nossa estadia. Sim, é importante encontrar um equilíbrio entre desfrutar das nossas férias e garantir uma transição suave de volta às nossas rotinas diárias. Se acharmos que há mais lugares que queremos explorar ou atividades que queremos experimentar, podemos sempre considerar o prolongamento da nossa estadia.
Isso é um bom ponto. Ter flexibilidade nos nossos planos de viagem pode permitir-nos adaptar e aproveitar ao máximo o nosso tempo. Por outro lado, se sentirmos que uma semana é suficiente para experimentar o que o destino tem para oferecer, podemos manter o nosso plano original. Absolutamente. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo e tomar decisões com base nas nossas preferências e prioridades. Outro fator a considerar é a disponibilidade de voos e alojamento. Devemos verificar se existem limitações ou restrições durante as datas de viagem desejadas. Sim, garantir que os voos e alojamento estão prontamente disponíveis durante a nossa estadia é essencial para evitar quaisquer problemas de última hora. Além disso, é uma boa ideia pesquisar as condições meteorológicas durante o tempo que planeamos visitar. Pode ajudar-nos a preparar adequadamente e a tirar o máximo partido das nossas atividades. Isso é verdade. Estar atento ao clima pode orientar as nossas escolhas de embalagem e ajudar-nos a planear atividades ao ar livre de forma mais eficaz. Por último, deveríamos ter presente o nosso orçamento e o custo global da estadia por um período específico. É importante encontrar um equilíbrio entre a duração da nossa estadia e os nossos recursos financeiros. Absolutamente. Queremos garantir que a nossa viagem permaneça dentro do nosso orçamento planeado e não sobrecarregue as nossas finanças. Portanto, considerando todos estes fatores, uma semana parece um bom ponto de partida para a nossa viagem. Podemos sempre ajustar-nos, se necessário. Concordo, John. Vamos planear uma semana e manter-nos abertos a possibilidades ao longo do caminho. Obrigado, Ana, por discutir a duração da nossa estadia. É importante ter estas conversas para garantir uma viagem bem planeada e agradável. De nada, John. É sempre um prazer discutir os planos de viagem consigo. Vamos aproveitar ao máximo a nossa aventura de uma semana. Absolutamente, Ana. Um presente para uma semana fantástica repleta de novas experiências e memórias queridas. Lição 6: Dicas de aprendizagem de inglês. Tenho estudado inglês há algum tempo. Isso é impressionante. Podes dar-me algumas dicas para melhorar os meus conhecimentos de inglês? Claro. Uma dica é praticar falar inglês o máximo possível. Encontre oportunidades para conversar com falantes nativos ou participar de programas de intercâmbio linguístico. Isso soa eficaz. Falar regularmente pode ajudar a melhorar a fluência e a construir confiança. Absolutamente. Outra dica é mergulhar nos meios de comunicação ingleses como filmes, programas de televisão e música. Ajuda na compreensão auditiva e na expansão do vocabulário. Vou certificar-me de incorporar mais meios de comunicação em inglês na minha rotina diária. Parece uma forma agradável de aprender. Definitivamente é. Além disso, ler livros, artigos e notícias em inglês pode aprimorar suas habilidades de leitura e expô-lo a diferentes estilos de escrita. Vou começar a ler mais materiais em inglês para ampliar o meu vocabulário e melhorar a minha compreensão. É uma ótima ideia. Outra dica útil é praticar a escrita em inglês. Pode começar por escrever um diário ou escrever pequenos ensaios sobre tópicos que lhe interessam. Escrever regularmente vai definitivamente ajudar-me a sentir-me mais confortável para expressar os meus pensamentos em inglês. Absolutamente. Também é benéfico trabalhar na sua estrutura gramatical e de frases. Existem muitos recursos online e exercícios de gramática disponíveis para o ajudar.
Vou dedicar algum tempo todos os dias a focar-me na prática gramatical. É essencial para uma comunicação clara. Outra dica é expandir o seu vocabulário aprendendo novas palavras e frases. Utilize flashcards ou aplicações de vocabulário para tornar a aprendizagem mais interativa e divertida. Vou criar o hábito de aprender algumas palavras novas todos os dias. Construir um vocabulário forte irá melhorar as minhas competências linguísticas gerais. É ótimo ouvir isso. Além disso, não tenha medo de cometer erros. Os erros fazem parte do processo de aprendizagem e ajudam-no a crescer e a melhorar. Vou lembrar-me disso. É importante abraçar os erros como oportunidades de aprendizagem e não deixá-los desencorajar-me. Absolutamente. Por último, encontre uma rotina de estudos que funcione para si e cumpra com ela. A consistência é fundamental na aprendizagem de línguas. Vou criar um horário de estudo e fazer da aprendizagem de inglês um hábito diário. A coerência é ajudar-me a progredir de forma constante. É uma abordagem fantástica, Ana. Lembre-se de manter-se motivado e aproveitar a jornada de aprender inglês. Obrigado, John, por partilhar estas dicas valiosas. Estou entusiasmado por implementá-los e ver melhorias nas minhas competências em inglês. De nada, Ana. Não tenho dúvidas de que com a tua dedicação e estas dicas, vais sobressair na tua jornada de aprendizagem de inglês. Boa sorte! Obrigado, John. O vosso apoio significa muito para mim. Vamos continuar a apoiar uns aos outros nos nossos esforços de aprendizagem de línguas. Absolutamente, Ana. Juntos, podemos alcançar grandes progressos nas nossas competências linguísticas. Lição 7. Responsabilização e definição de objetivos. Já pensou em ter alguém que o responsabilizasse pelos seus objetivos? É uma ótima ideia. Ter alguém para me responsabilizar pode ajudar-me a manter-me no caminho certo. Definitivamente sim. Quando partilha os seus objetivos com alguém, eles podem verificar o seu progresso e fornecer apoio e incentivo. Vou certificar-me de encontrar uma pessoa de confiança que possa ajudar-me a manter-me responsável. Pode fazer uma diferença significativa na consecução dos meus objetivos. É uma decisão sábia. Também é importante estabelecer metas específicas e mensuráveis. Quando tem objetivos claros, fica mais fácil acompanhar o seu progresso. Vou certificar-me de estabelecer metas realistas e mensuráveis para as quais eu possa trabalhar. Vai dar-me um sentido de orientação e motivação. Absolutamente. Também é benéfico dividir os seus objetivos em tarefas mais pequenas e geríveis. Torna o objetivo geral menos esmagador e mais alcançável. Quebrar os meus objetivos em tarefas mais pequenas parece uma abordagem prática. Ajudar-me a manter o foco e a progredir passo a passo. Isso mesmo. Além disso, é essencial rever e avaliar regularmente os seus objetivos. Refletir sobre o seu progresso permite-lhe fazer quaisquer ajustes ou revisões necessários. Vou agendar check-ins regulares para avaliar o meu progresso e fazer as alterações necessárias. Garante que me mantenho alinhado com os meus objetivos. É uma boa prática. Outra dica é celebrar marcos ao longo do caminho. Reconhecer as suas realizações pode aumentar a sua motivação e mantê-lo inspirado. Vou certificar-me de celebrar os meus marcos, não importa quão pequenos possam parecer. É importante reconhecer o progresso que fiz.
Absolutamente. Também é útil criar um ambiente de apoio. Cerque-se de pessoas que o incentivam e inspiram a alcançar os seus objetivos. Vou fazer um esforço para me cercar de indivíduos positivos e solidários que possam me motivar na minha jornada. Isso é fantástico. Outra dica valiosa é manter-se disciplinado e comprometido com os seus objetivos, mesmo quando confrontado com desafios ou contratempos. Vou lembrar-me do meu compromisso e manter-me resiliente face aos desafios. É importante não desistir e continuar a avançar. Esse é o espírito. Por último, não tenha medo de pedir ajuda quando necessário. Procurar orientação ou aconselhamento de outras pessoas pode fornecer informações valiosas e ajudá-lo a superar obstáculos. Vou lembrar-me de pedir ajuda quando precisar. Não há problema em pedir ajuda e aprender com aqueles que têm experiência nas minhas áreas de interesse. É uma abordagem sábia, Ana. Lembrem-se, a responsabilização e o estabelecimento de metas andam de mãos dadas. Ao implementar estas estratégias, pode alcançar resultados notáveis. Obrigado, John, por partilhar estas informações valiosas. Estou entusiasmado em aplicá-los à minha própria jornada de definição de objetivos. De nada, Ana. Não tenho dúvidas de que com a vossa determinação e estas dicas, vais fazer progressos significativos em direção aos teus objetivos. Boa sorte. Obrigado, John. Agradeço o vosso apoio e encorajamento. Vamos continuar a inspirar-nos uns aos outros enquanto trabalhamos em prol dos nossos objetivos. Absolutamente, Ana. Juntos, podemos realizar grandes coisas. Aula 8. Equilibrar autocuidado e disciplina. Cuidar de mim é importante, mas às vezes tenho dificuldade em encontrar o equilíbrio certo. Compreendo. É essencial priorizar o autocuidado mantendo a disciplina no nosso dia a dia. Exatamente. Acredito que são necessárias guloseimas ocasionais para satisfazer os desejos e recompensar-nos pelo nosso trabalho árduo. Não podia estar mais de acordo. Permitir-nos indulgências ocasionais pode ajudar-nos a manter uma relação saudável com os nossos objetivos. No entanto, é crucial não deixar que essas guloseimas se tornem excessivas ou inviabilizem o nosso progresso. Absolutamente. A moderação é fundamental quando se trata de tratar a nós mesmos. Trata-se de encontrar um equilíbrio saudável. É importante ouvir o nosso corpo e dar-nos o que precisamos enquanto nos mantemos disciplinados com os nossos compromissos. Isso mesmo. A autoconsciência desempenha um papel significativo na identificação de quando realmente precisamos de um tratamento e quando é melhor praticar a contenção. Praticar a autodisciplina não significa privar-nos. Significa fazer escolhas conscientes que se alinham com os nossos objetivos de longo prazo. Concordo. Trata-se de tomar decisões intencionais que apoiem o nosso bem-estar geral e progresso. Além disso, encontrar maneiras alternativas de satisfazer os desejos pode ser útil. Explorar opções mais saudáveis ainda pode proporcionar diversão sem comprometer os nossos objetivos. Isso é um grande ponto. Descobrir alternativas mais saudáveis permite-nos entregar-nos de uma forma mais equilibrada e consciente. Também é essencial lembrar que o autocuidado vai além das guloseimas. Priorizar o descanso, o relaxamento e as atividades que nos trazem alegria são igualmente importantes. Absolutamente.
O autocuidado engloba vários aspectos da nossa vida, incluindo o nosso bem-estar físico, mental e emocional. Ao encontrar o equilíbrio certo entre autocuidado e disciplina, podemos levar um estilo de vida mais gratificante e sustentável. Não podia estar mais de acordo. Trata-se de nos nutrirmos enquanto nos mantemos comprometidos com o nosso crescimento pessoal e aspirações. Precisamente. É uma jornada contínua de autodescoberta e autoaperfeiçoamento. Encontrar esse equilíbrio requer autorreflexão e adaptabilidade à medida que as nossas necessidades e circunstâncias mudam. E com a prática, podemos cultivar uma relação saudável com autocuidado e disciplina que apoie o nosso bem-estar geral. Obrigado, John, por ter discutido este importante tema. É um lembrete para priorizar tanto o autocuidado como a disciplina nas nossas vidas. De nada, Ana. É um prazer explorar estes tópicos consigo. Vamos continuar a encontrar esse equilíbrio e apoiar-nos mutuamente nesta viagem. Lição 9. Explorando opções de transporte. Tenho pensado nos transportes dentro das cidades. Qual é a sua opinião sobre isso? É um aspecto importante a ter em conta. Os transportes públicos são muitas vezes uma opção fiável para se deslocar. É bom saber disso. Os transportes públicos são geralmente acessíveis e convenientes. Sim, os sistemas de transporte público são concebidos para atender às necessidades dos passageiros e oferecem uma maneira conveniente de viajar dentro das cidades. Isso é reconfortante. Os horários e rotas estão bem conservados e eficientes. As autoridades de transportes públicos esforçam-se para manter horários fiáveis e rotas eficientes para garantir um transporte tranquilo para os passageiros. É ótimo ouvir isso. E quanto ao custo? Os transportes públicos são acessíveis. As tarifas de transporte público são geralmente mais acessíveis em comparação com as opções de transporte privado, tornando-se uma escolha econômica para muitos. Isso é uma vantagem significativa. E quanto à frequência dos serviços de transporte público? Os serviços de transportes públicos operam frequentemente com horários regulares e intervalos frequentes, garantindo que os passageiros tenham opções convenientes ao longo do dia. Isso é conveniente para quem depende de transportes públicos. Existem outros benefícios em utilizar os transportes públicos. Absolutamente. Os transportes públicos reduzem o congestionamento do tráfego, reduzem as emissões de carbono e promovem um modo de transporte mais sustentável. Isso é fantástico. É ótimo ver o impacto positivo que pode ter no meio ambiente. Existem desvantagens em utilizar os transportes públicos. Embora o transporte público seja geralmente confiável, pode haver atrasos ocasionais ou superlotação durante os horários de pico, dependendo da cidade. Isso é compreensível. É importante planear em conformidade e permitir algum tempo de buffer. Existem alternativas aos transportes públicos. Sim, existem alternativas como serviços de ciclismo, caminhada ou ride-sharing que oferecem flexibilidade e podem ser adequados para distâncias mais curtas ou necessidades específicas. É bom saber disso. É ótimo ter opções que atendem a diferentes preferências e circunstâncias. Existem dicas para utilizar eficazmente os transportes públicos.
Planear as suas rotas, verificar horários com antecedência e estar a par de quaisquer atualizações ou interrupções pode ajudar a garantir uma experiência mais tranquila com o transporte público. Isso é um conselho útil. É sempre bom estar preparado e informado. Obrigado por partilhar estas ideias, Ana. De nada, John. Fico feliz em poder fornecer algumas informações. Os transportes públicos podem ser uma forma fiável e eficiente de navegar pelas cidades. Absolutamente, Ana. É um aspecto essencial da vida urbana, e compreender as opções disponíveis ajuda-nos a fazer escolhas informadas. Lição 10. Navegando na cidade. Desculpe-me, pode dizer-me a que distância é daqui se eu vir à esquerda nos semáforos e continuo a andar? Claro, fica a cerca de 10 minutos a pé daqui se seguir esse caminho. Obrigado. O caminho é simples ou há algum ponto de referência que eu deva procurar? O caminho é relativamente simples. No entanto, passará por uma grande fonte e um parque no seu caminho. Isso é útil. Há algum outro ponto de referência notável que eu deva conhecer? Marcos notáveis ao longo do caminho incluem uma livraria e um café, que podem servir como pontos de referência adicionais. É bom saber disso. Terei de atravessar quaisquer cruzamentos importantes. Não, não vai precisar de atravessar nenhum cruzamento importante. Apenas continue em frente até chegar ao seu destino. Perfeito. Existem opções de transportes públicos disponíveis se eu decidir não ir a pé. Sim, há uma paragem de autocarro nas proximidades que pode levá-lo diretamente ao seu destino, se preferir transportes públicos. Isso é conveniente. Vou ter isso em mente como alternativa. A zona é segura para peões. Sim, a zona é geralmente segura para peões, com calçadas bem conservadas e travessias de pedestres. Isso é reconfortante. Agradeço a informação. Existem outras rotas que eu possa considerar? Há uma rota alternativa que passa pela zona comercial se preferir uma atmosfera mais vibrante e movimentada. Isso soa interessante. Quanto tempo levaria esse percurso? Tomar a rota alternativa através do distrito comercial adicionaria 5 minutos extras ao seu tempo total de viagem. Entendo. É bom ter opções. Obrigado por partilhar estes detalhes, Ana. De nada, John. Fico feliz em poder ajudar-te. Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Agradeço a sua ajuda. Vou seguir as tuas instruções e explorar a cidade. Tenha um bom dia, Ana. Aula 11. Explorando a cozinha mexicana. A comida mexicana é excelente. Adoro tacos e guacamole. Concordo, John. A cozinha mexicana oferece uma deliciosa variedade de sabores e pratos. Os tacos são tão versáteis. Existem infinitas combinações de recheios e coberturas para explorar. Isso é verdade. Desde opções tradicionais como carne assada a opções vegetarianas como legumes grelhados, há algo para todos. E não nos esqueçamos do guacamole.
É o molho cremoso e saboroso perfeito para chips de tortilha. Absolutamente. A combinação de abacates, sumo de limão, cebola e coentro cria um sabor refrescante e picante. É sempre um prazer para todos em festas e confraternizações. Quais são alguns outros pratos mexicanos populares? A cozinha mexicana oferece uma variedade de pratos deliciosos, como enchiladas, chiles rellenos e tamales. As enchiladas são fantásticas. A combinação de carne tenra ou queijo envolto numa tortilha e mergulhado em molho saboroso é irresistível. Os chiles rellenos, que são pimentos recheados e maltados, oferecem uma mistura satisfatória de sabores e texturas. E os tamales, com a sua massa macia de massa e recheios saborosos, são um verdadeiro alimento reconfortante. Absolutamente. A cozinha mexicana celebra os sabores ricos e vibrantes de vários ingredientes. Também gosto de bebidas mexicanas como horchata e margaritas. Complementam perfeitamente os sabores da comida. Horchata com o seu doce leite de arroz infundido com canela, é uma escolha refrescante. As margaritas são um coquetel clássico e popular. A cozinha mexicana tem realmente uma grande variedade de delícias culinárias para oferecer. É uma cozinha que nunca deixa de impressionar. Na verdade, John, explorar os sabores e pratos da cozinha mexicana é uma deliciosa aventura culinária. Fico feliz por compartilharmos o amor pela comida mexicana. É sempre um prazer deliciar-se com estes sabores. Absolutamente, John. A cozinha mexicana é um tesouro de delícias que nunca decepciona. Vamos continuar a explorar e saborear as maravilhas da cozinha mexicana. É uma viagem que vale a pena fazer. Lição 12. Permanecer motivado. Ana, como é que se mantém motivadas no seu dia a dia? Acho que definir objetivos específicos ajuda-me a manter-me motivado e focado. Essa é uma ótima abordagem. Como define os seus objetivos? Certifico-me de que os meus objetivos são específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com limite de tempo, metas SMART. Os objetivos SMART são efetivamente eficazes. Como é que acompanha o seu progresso? Mantenho um diário ou uso ferramentas digitais para acompanhar o meu progresso e celebrar marcos ao longo do caminho. Isso é uma boa ideia. Como é que lida com contratempos ou obstáculos? Quando confrontado com contratempos, lembro-me do quadro geral e encontro formas de ultrapassar os desafios. É uma mentalidade resiliente. Tem alguma estratégia para manter o foco? Eu divido objetivos maiores em tarefas menores e gerenciáveis para manter o foco e manter o ímpeto. Isso soa prático. Como é que se recompensa por alcançar os seus objetivos? Recompensa-me com algo de que gosto, como me deliciar com uma refeição favorita ou participar numa atividade de lazer. É uma excelente forma de manter-se motivado. Tem alguma outra dica para partilhar? Rodear-me de pessoas solidárias e com ideias semelhantes ajuda-me a manter-me motivado e responsável. É uma dica valiosa.
Como se manter motivado ao trabalhar em objetivos de longo prazo? Lembro-me da minha visão de longo prazo e reviso periodicamente o meu progresso para me manter motivado e comprometido. Essa é uma estratégia útil. Como se manter motivado perante a monotonia ou a repetição? Tento encontrar maneiras de acrescentar variedade ou desafiar-me dentro da tarefa de manter as coisas interessantes e permanecer motivado. É uma abordagem criativa. Como é que se mantém motivados em tempos difíceis? Em tempos difíceis, concentro-me no autocuidado, pratico afirmações positivas e procuro inspiração nos outros. Isso é importante para manter a motivação. Tem alguma opinião final sobre manter-se motivado? Lembre-se de que a motivação pode flutuar, mas ao estabelecer metas, acompanhar o progresso e recompensar-se, pode manter-se no caminho certo. Obrigado por partilhar as suas ideias, Ana. Estas dicas vão ajudar-me a manter-me motivado também. De nada, John. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se, manter-se motivado é uma jornada e você é capaz de alcançar grandes coisas. Agradeço o seu encorajamento, Ana. Vamos continuar a apoiar a jornada uns dos outros rumo ao sucesso. Lição 13. Fazendo preferências de marca. Ana, tem alguma preferência de marca em particular quando se trata de compras? Sim, John. Costumo optar por opções biológicas quando seleciono produtos. Isso é fantástico. O que o faz inclinar-se para marcas orgânicas? As marcas biológicas priorizam o uso de ingredientes naturais e práticas agrícolas sustentáveis, o que se alinha com os meus valores. Isso é compreensível. Existem marcas orgânicas específicas que prefere? Tenho algumas marcas orgânicas favoritas para diferentes produtos, tais como produtos orgânicos, laticínios e artigos de higiene pessoal. É bom ter marcas de confiança. Como é que decide ao experimentar novas marcas? Ao experimentar novas marcas, procuro certificações orgânicas, leio avaliações e considero as minhas preferências e valores pessoais. É uma abordagem ponderada. Ainda existem marcas não orgânicas que prefira? Embora prefira principalmente opções orgânicas, existem algumas marcas não orgânicas em que confio para certos produtos que satisfazem às minhas necessidades. Isso é compreensível. Qual a importância da reputação da marca no seu processo de tomada de decisão? A reputação da marca desempenha um papel significativo no meu processo de tomada de decisão. Valorizo marcas com um forte historial de qualidade e transparência. Isso é sábio. Considera fatores como preço e disponibilidade na escolha das marcas. O preço e a disponibilidade também são fatores importantes. Procuro encontrar um equilíbrio entre qualidade, acessibilidade e acessibilidade. É uma abordagem prática. Como se manter informado sobre novas marcas ou opções de produtos? Mantenha-me informado através de pesquisas online, recomendações de fontes fidedignas e mantendo-me atualizado sobre as tendências da indústria. Isso é útil e existem recursos ou plataformas específicos em que confie para obter informações.
Muitas vezes confio em sites de avaliação de consumidores, publicações de saúde e bem-estar e plataformas de redes sociais para obter informações. Essa é uma abordagem abrangente. Tem alguma opinião final sobre as preferências da marca? As preferências da marca podem variar com base em valores pessoais, necessidades e experiências. É importante encontrar marcas que se alinhem com o seu estilo de vida. É uma perspectiva valiosa. Obrigado por partilhar as suas ideias, Ana. Deu-me algumas ideias para as minhas preferências de marca. De nada, John. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se de priorizar o que é mais importante para si ao fazer escolhas de marca. Agradeço o seu conselho, Ana. Vamos continuar a fazer escolhas conscientes que se alinham com os nossos valores. Lição 14. Satisfazer as necessidades do animal. Ana, como aprende a cuidar das necessidades do seu animal de estimação? Depende das necessidades do seu animal de estimação, mas pode experimentar tutoriais online para orientação. Isso é uma boa sugestão. Existem recursos ou plataformas específicos que recomenda para tutoriais de cuidados com animais de estimação. O YouTube e os sites de cuidados com animais de estimação costumam ter tutoriais e guias úteis para vários aspectos dos cuidados com animais de estimação. Isso é conveniente. Como é que determina quais tutoriais seguir? Procure tutoriais que sejam respeitáveis, tenham feedback positivo de outros donos de animais e que se alinhem com conselhos de especialistas. É uma abordagem inteligente. Encontram tutoriais online suficientes para satisfazer as necessidades do seu animal de estimação. Os tutoriais online fornecem uma boa base, mas também consulte veterinários ou donos de animais experientes para aconselhamento personalizado. Isso é sábio. Tem alguma dica para encontrar tutoriais online fiáveis? Procure tutoriais criados por organizações conceituadas, veterinários ou profissionais experientes em cuidados com animais de estimação. Isso é uma dica útil. Existem outras fontes em que confie para obter informações sobre cuidados com animais de estimação. Para além dos tutoriais online, refiro-me também a livros, revistas de animais de estimação e frequento workshops locais de cuidados com animais quando disponíveis. Isso é abrangente. Como adapta a informação dos tutoriais ao seu animal de estimação específico? Considero as necessidades únicas do meu animal de estimação e consulto profissionais para adequar a informação às suas necessidades específicas. Isso é importante para a prestação de cuidados personalizados. Como se manter atualizado sobre as novas informações sobre cuidados com animais de estimação? Acompanho publicações confiáveis sobre cuidados com animais de estimação, assisto a seminários e me envolvo com comunidades online de cuidados com animais de estimação para me manter informado. É uma abordagem proativa. Tem alguma ideia final sobre aprender a satisfazer as necessidades do animal de estimação? Lembre-se que cada animal de estimação é diferente, por isso é importante observar, aprender e adaptar-se para fornecer o melhor cuidado possível. É uma perspectiva valiosa. Obrigado por partilhar as suas ideias, Ana. Deu-me algumas ideias para a minha própria viagem de cuidados com animais de estimação. De nada, John. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se, aprender a satisfazer as necessidades do seu animal de estimação é um processo contínuo cheio de amor e carinho. Agradeço o seu conselho, Ana. Vamos continuar a aprender e a prestar os melhores cuidados aos nossos amigos peludos. Lição 15. Encontrando tudo o que precisa.
Ana, conseguiu encontrar tudo o que precisava na loja? Sim, felizmente, estava tudo em estoque. Tenho tudo na minha lista de compras. Isso é fantástico. Como garante que não perde nenhum item ao fazer uma lista de compras? Costumo planear as minhas refeições para a semana seguinte e verificar a minha despensa para ver o que preciso para repor. É uma abordagem prática. Organiza a sua lista de compras de alguma forma específica. Organizo a minha lista de compras por categorias, como produtos, laticínios, carnes e artigos de despensa, para facilitar a navegação na loja. Isso é eficiente. Como é que lida com isso se um artigo da sua lista está esgotado? Se o artigo estiver esgotado, posso procurar alternativas ou fazer uma anotação para verificar novamente na próxima vez que for às compras. Isso é adaptável. Como é que garante que não se esquece da sua lista de compras em casa? Normalmente mantenho uma cópia digital da minha lista de compras no meu telemóvel ou uso uma aplicação de lista de compras para a ter fácil acesso. É uma ideia inteligente. Como resiste às compras por impulso e fica na sua lista de compras? Tento manter o foco e lembrar-me do meu orçamento e das rubricas específicas de que preciso. Ajuda-me a evitar compras desnecessárias. Isso é disciplinado. Com que frequência vai às compras de supermercado para garantir que tem tudo o que precisa? Normalmente vou às compras de supermercado uma vez por semana para repor produtos frescos e outros itens essenciais. É um bom calendário. Como é que lida com isso se esquece de um artigo da sua lista de compras? Se me esquecer de um artigo, ou me contento com o que tenho ou volto para a loja se for algo essencial. Isso é engenhoso. Tem alguma ideia final sobre encontrar tudo o que precisa? É importante planear com antecedência, manter-se organizado e ser adaptável ao fazer compras para garantir que tem tudo o que precisa. Isso é um conselho valioso. Obrigado por partilhar as suas ideias, Ana. Deu-me algumas ideias para melhorar a minha rotina de compras. De nada, John. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se, a preparação e a organização podem tornar as compras de supermercado uma experiência tranquila. Agradeço a sua contribuição, Ana. Vamos continuar a ser compradores atentos e aproveitar ao máximo as nossas viagens de mercearia. Lição 16: Abraçando o fracasso no caminho do sucesso. Ana, lembra-te que o fracasso faz parte do sucesso. Não tenha medo, abraça-o como uma oportunidade de aprendizagem. Compreendo o conceito, John, mas não posso deixar de me preocupar que não vou atingir os meus objetivos. É natural ter preocupações, Ana, mas lembre-se que contratempos e fracassos são trampolim para o crescimento e a realização. Suponho que esteja certo. Como é que lida pessoalmente com o medo de não atingir os seus objetivos? Quando me sinto apreensivo, lembro-me que o fracasso não é permanente. É uma oportunidade para aprender, adaptar e seguir em frente. É uma mentalidade positiva de se ter. Como é que mantém a motivação diante de contratempos? Mantenho a motivação concentrando-me na minha visão de longo prazo e quebrando os meus objetivos em passos mais pequenos e alcançáveis. Mantenho-me determinado e motivado. É uma abordagem prática. Tem alguma estratégia para se recuperar depois de um fracasso?
Depois de um fracasso, dedico-me tempo a refletir e analisar o que correu mal. Depois, faço os ajustes necessários e uso as lições aprendidas para melhorar. É uma forma proativa de lidar com os contratempos. E se encontrar falhas repetidas na prossecução dos seus objetivos? Se encontrar falhas repetidas, reavalio a minha abordagem, procuro orientação de mentores ou especialistas e exploro caminhos alternativos para alcançar os meus objetivos. Isso é adaptável e resiliente. Qual é a importância de reavaliar e ajustar os objetivos à medida que avançamos? É crucial reavaliar e ajustar periodicamente os nossos objetivos. A vida é dinâmica e as nossas aspirações podem evoluir ou exigir modificações ao longo do caminho. Isso faz sentido. Como é que supera a dúvida que pode surgir de falhas? Supero a dúvida, concentrando-me nos meus pontos fortes, celebrando pequenas vitórias e cercar-me de pessoas solidárias e encorajadoras. Isso é empoderador. Tem alguma reflexão final sobre como superar o medo de não atingir objetivos? Lembrem-se, Ana, que o sucesso não se define apenas pela obtenção de um resultado específico. É uma jornada de crescimento, resiliência e melhoria contínua. Obrigado pelas suas palavras de sabedoria, John. Vou esforçar-me para abraçar o fracasso como um trampolim e continuar a perseguir os meus objetivos. De nada, Ana. Acredito no seu potencial e sei que pode ultrapassar quaisquer obstáculos no seu caminho para o sucesso. A tua crença significa muito para mim, John. Vamos apoiar-nos uns aos outros e abraçar os desafios que surgem no nosso caminho. Absolutamente, Ana. Juntos, podemos vencer os nossos medos e alcançar grandes coisas. Lição 17: Expandindo a gama de produtos para a atração de clientes. Ana, tive um pensamento. O que acha de expandir a nossa gama de produtos na loja? Isso soa como uma boa ideia, John. Poderia ajudar-nos a atrair mais clientes e oferecer uma maior variedade de opções. Concordo. Que produtos acha que devemos considerar adicionar à nossa seleção atual? Poderíamos explorar a introdução de chás especiais, bolos artesanais, ou mesmo lanches saudáveis para levar para atender a diferentes preferências. São ótimas sugestões. Como acha que expandir a gama de produtos beneficiaria os nossos clientes? Ao oferecer uma gama diversificada de produtos, podemos satisfazer melhor os gostos e preferências únicos dos nossos clientes, potenciando a sua experiência global. Isso é verdade. Acha que expandir a gama de produtos também atrairia novos clientes? Absolutamente, John. Com uma seleção mais ampla, podemos apelar para uma base de clientes mais ampla e atrair quem procura produtos específicos. Isso faz sentido. Como abordaria a introdução de novos produtos aos nossos clientes? Poderíamos começar por realizar pesquisas de mercado para identificar tendências e preferências populares e, em seguida, introduzir gradualmente novos produtos com campanhas de marketing direcionadas. É uma abordagem estratégica. Como é que garantiríamos que a qualidade dos novos produtos corresponda às nossas normas existentes? Podemos fazer parcerias com fornecedores respeitáveis, realizar verificações de qualidade e buscar feedback de nossos clientes para manter nossos altos padrões. Isso é importante para a consistência. Que fatores devemos considerar ao precificar os novos produtos?
Deveríamos considerar fatores como os custos de produção, a procura do mercado, os preços dos concorrentes e assegurar que os preços se alinham com o valor oferecido. É uma abordagem abrangente. Tem alguma opinião final sobre a expansão da nossa gama de produtos? É importante encontrar um equilíbrio entre oferecer variedade e manter o foco nos nossos principais produtos para garantir uma experiência coesa ao cliente. Concordo, Ana. Vamos planear e executar cuidadosamente a expansão para proporcionar aos nossos clientes uma experiência de cafetaria ainda melhor. Lição 18. Agendar um meetup no sábado. Ana, que tal nos encontrarmos este fim de semana? Sábado funciona bem para mim. E tu? Parece perfeito, John. Também estou livre no sábado. A que horas prefere? Que tal um encontro à tarde? Esse prazo funciona para si? Sim, a tarde também funciona para mim. Vamos dizer por volta das 14 horas. 14 horas parece bom. Onde gostaria de conhecer? Que tal um encontro no novo café Downtown? Tem um ambiente acolhedor e ótimas críticas. Parece uma boa escolha. Vamos encontrar-nos no Café do Centro às 14 horas de sábado. Concordo, John. Vou anotá-lo no meu calendário. Ansioso para recuperar o atraso. Eu também, Ana. Vai ser ótimo conversar e passar algum tempo juntos. Vemo-nos no sábado. Até logo, John. Tenha um dia maravilhoso até nos encontrarmos no sábado. Você também, Ana. Tome cuidado e até breve. Lição 19. Continuação da discussão. Ana, há alguns assuntos importantes que temos de discutir. Vamos continuar. Absolutamente, John. Vamos continuar a encontrar soluções e a abordar estas questões. Em primeiro lugar, temos de abordar a questão da diminuição das vendas. Que ideias tem para melhorar os nossos números? Uma ideia é analisar o feedback dos clientes e identificar áreas de melhoria nos nossos produtos e serviços. É um bom ponto de partida. Além disso, poderíamos considerar a implementação de campanhas de marketing direcionadas para alcançar novos clientes. Concordado. Deveríamos também avaliar a nossa estratégia de preços e avaliar se são necessários ajustamentos para manter a competitividade. Excelente ponto. Outra questão que temos de discutir é a racionalização dos nossos processos internos. Como podemos torná-los mais eficientes? Poderíamos realizar uma auditoria interna para identificar estrangulamentos e áreas de ineficiência e, em seguida, implementar melhorias nos processos. É uma abordagem proativa. Devemos também incentivar a comunicação aberta e a colaboração entre departamentos para aumentar a eficiência. A colaboração é fundamental. Em seguida, precisamos de abordar o moral dos funcionários. Como podemos criar um ambiente de trabalho mais positivo? Podemos organizar atividades de team building, reconhecer e apreciar as realizações dos colaboradores e promover uma cultura de feedback aberto e apoio. Esses esforços contribuirão para impulsionar o moral. Por último, vamos discutir formas de aumentar a satisfação do cliente. Que ideias tem?
Podemos investir na formação do serviço ao cliente, personalizar as nossas interações e implementar um programa de fidelização para premiar os nossos valiosos clientes. Ótimas sugestões. É crucial priorizar a satisfação do cliente. Vamos garantir que recolhemos feedback para melhorar continuamente as nossas ofertas. Absolutamente, Ana. Ao abordar estas questões e implementar soluções ponderadas, podemos enfrentar desafios e alcançar o sucesso. Não podia estar mais de acordo, John. Vamos trabalhar juntos para encontrar estratégias eficazes e impulsionar o nosso negócio. Obrigado pela sua contribuição, Ana. As suas ideias são inestimáveis à medida que abordamos estes assuntos importantes. Obrigado, John. Agradeço a vossa liderança e colaboração. Vamos continuar a trabalhar em prol dos nossos objetivos. Na verdade, Ana. Juntos, vamos superar obstáculos e impulsionar mudanças positivas. Aula 20, embalando luz e explorando a gastronomia local. Ana, estou a planear a minha próxima viagem. Tem alguma dica para embalar luz? Absolutamente, John. Uma dica é fazer uma checklist e embalar peças de vestuário versáteis que possam ser misturadas e combinadas. É uma abordagem inteligente. E quanto aos artigos de higiene pessoal e artigos pessoais? Opte por produtos de higiene pessoal para viagens e considere comprar itens essenciais no seu destino para economizar espaço e peso na sua bagagem. Boa sugestão. Algum conselho sobre embalagens eletrónicas e gadgets? Traga apenas a eletrónica necessária e os seus carregadores. Considere a utilização de dispositivos multiusos para minimizar o número de itens. Isso é prático. Agora, vamos falar de explorar a cozinha local. Alguma dica para experimentar novos pratos? Seja aventureiro e de mente aberta quando se trata de experimentar a cozinha local. Comece com pratos populares e procure recomendações de moradores locais. Isso soa excitante. Como podemos garantir que encontramos restaurantes locais autênticos? Investigar e ler avaliações de fontes fidedignas. Procure restaurantes frequentados por locais em vez de estabelecimentos puramente orientados para o turismo. Isso é uma ótima dica. Quaisquer precauções que devemos tomar em relação à segurança alimentar? Preste atenção aos padrões de higiene, escolha alimentos bem cozidos e beba água engarrafada para minimizar o risco de doenças transmitidas por alimentos. Pontos importantes a ter em mente. Como podemos ultrapassar as barreiras linguísticas enquanto encomendamos comida? Leve um livro de frases ou use aplicações de tradução para comunicar frases básicas. Além disso, dicas não verbais e apontar podem ser úteis. Boa ideia. Por último, como podemos respeitar os costumes e a etiqueta gastronómica locais? Observar e seguir os costumes locais, como as práticas de mesa e as práticas de gorjete. Mostra apreço pela gastronomia e cultura. Isso é essencial para a imersão cultural. Obrigado por estas dicas valiosas, Ana. Eles vão definitivamente melhorar a minha experiência de viagem. De nada, John. Fico feliz em poder ajudar. Tenha uma viagem fantástica e desfrute de explorar novos lugares e sabores. Obrigado, Ana. Vou tirar o máximo proveito disso. Vou ter a certeza de partilhar as minhas histórias de viagem consigo quando voltar.
Lição 21. Dicas de compras inteligentes. Ana, vou ao supermercado. Tem alguma dica para compras inteligentes? Absolutamente, John. Lembre-se de verificar as datas de validade dos produtos que está a comprar para garantir frescura e qualidade. Isso é um bom lembrete. E quanto à comparação de preços? Alguma sugestão? Aproveite o tempo para comparar preços entre diferentes marcas ou tamanhos para ter certeza de que está a obter o melhor valor pelo seu dinheiro. Isso faz sentido. Como podemos identificar as melhores ofertas e descontos? Fique atento às promoções na loja, folhetos de vendas e cupons digitais que podem ajudá-lo a economizar em suas compras. Ótima dica. E quanto aos artigos perecíveis? Como podemos garantir que duram mais tempo? Procure artigos com as datas de validade mais afastadas e considere congelar ou armazenar corretamente itens perecíveis para prolongar a sua vida útil. Isso é útil saber. Como podemos fazer escolhas mais saudáveis ao fazer compras? Leia os rótulos nutricionais e as listas de ingredientes para tomar decisões informadas. Escolha produtos frescos e opte por opções integrais e com baixo teor de açúcar. Bom conselho. Alguma dica para evitar compras impulsivas? Faça uma lista de compras e mantenha-se fiel a ela. Evite fazer compras com o estômago vazio e tente resistir à tentação das compras por impulso. Vou ter isso em mente. Existe uma estratégia para organizar mercearias durante o checkout? Agrupe itens semelhantes na esteira transportadora para tornar mais fácil para o caixa digitalizar e embalar suas compras. Isso é uma dica prática. Por último, como podemos reduzir o desperdício alimentar durante as compras? Planeie as suas refeições com antecedência e compre apenas o que precisa. Evite comprar em excesso itens perecíveis que possam ser desperdiçados. Abordagem sábia. Obrigado por partilhar estas valiosas dicas de compras, Ana. Vou aplicá-los definitivamente durante a minha viagem à loja. De nada, John. Fico feliz em poder ajudar. Boas compras e aproveite as suas mercearias. Obrigado, Ana. Vou certificar-me de comprar de forma inteligente e fazer escolhas informadas. Tenha um dia maravilhoso. Lição 23. Partilhar o conhecimento do orador. Ana, participei de uma conferência hoje, e o orador principal partilhou algumas ideias fascinantes. Gostava de ouvir falar disso. Absolutamente, John. Estou interessado em saber do que o orador principal falou. Por favor, partilhe comigo os destaques. O orador discutiu o futuro da inteligência artificial e o seu impacto em várias indústrias. Foi realmente instigante. Isso soa intrigante, John. Quais foram alguns pontos-chave mencionados sobre o futuro da IA? O orador enfatizou a importância das considerações éticas no desenvolvimento da IA e o potencial da IA para aumentar a produtividade e a inovação. As considerações éticas são, de facto, cruciais. O orador mencionou alguma indústria específica que seria muito afetada pela IA. Sim, o orador destacou os cuidados de saúde, finanças e transportes como indústrias que deverão sofrer transformações significativas devido aos avanços da IA. Estes são, de facto, setores-chave.
Houve algum conhecimento partilhado sobre os desafios da implementação da IA? O orador discutiu os desafios da privacidade e segurança dos dados, bem como a necessidade de reforçar a qualificação da força de trabalho para se adaptar ao cenário tecnológico em mudança. A adaptação e a segurança são vitais. O orador forneceu algum exemplo de aplicações de IA bem-sucedidas ou estudos de caso? Absolutamente, Ana. O orador partilhou exemplos de assistentes virtuais alimentados por IA, medicina personalizada e veículos autónomos como aplicações bem-sucedidas da IA. Esses exemplos demonstram o potencial da IA. O orador discutiu quaisquer riscos ou preocupações potenciais associados à IA. Sim, o orador abordou preocupações sobre a deslocação de empregos e a necessidade de uma governação responsável da IA para garantir justiça e transparência. Uma governação responsável é essencial. Obrigado por partilhar estas ideias, John. Parece uma conferência esclarecedora. De nada, Ana. Foi uma experiência enriquecedora. Fico feliz em poder partilhar convosco alguns dos conhecimentos. Agradeço isso, John. É sempre valioso aprender e manter-se informado. Obrigado por me manteres atualizado. É um prazer, Ana. Vamos continuar a explorar e discutir as tecnologias emergentes juntos. Tenha um dia maravilhoso.